Áries! Primeiramente, feliz ano novo, né? Semana passada, aí no dia 20, a gente teve o Sol entrando no signo de Áries, ano novo astrológico, um novo ciclo começando, né? Então, essa energia aí de renovação, de novos começos. Então, para você que é ariano, que tá chegando aqui no meu canal, feliz ano novo, feliz aniversário se você já fez aniversário, feliz aniversário se seu aniversário tá chegando. E vamos abrir aí uma leitura dedicada ao signo de Áries, para quem tem Sol em Áries e também Áries forte no mapa, ou esteja lidando com alguém de Áries, ou se você foi chamado aqui por causa desse título, também é bem-vindo, pode ter alguma mensagem para você, beleza? Vou dar uma queimadinha aqui no Palo Santo, já que a gente está nessa energia do fogo, né? Áries é um signo de fogo. Pra gente limpar as energias. Tem um ventilador aqui em cima que dá dando uma soprada, mas tá tudo certo. Então vamos abrir aqui esse campo, abrir essa leitura. Que energias que estão aí sendo preparadas para os arianos aí nesse novo ciclo? Que caminhos estão se abrindo? O que a espiritualidade quer passar de mensagem para você que está aí do outro lado? E bora lá. Vou abrir aqui primeiro com o tarô. Para pedir uma energia que vai reger esse novo ciclo de vocês. Pra gente entender aí quem é que vai dar o norte, né? Quem é que vai dar o direcionamento para esse novo ciclo aí que se abre. Uma carta para o signo de Áries, por favor. Pedindo as energias de Xangô, de Yansan, os orixás aí que regem o elemento fogo, de Exu, Laruixo, de todas as entidades que são guardiãs dessa energia de São Jorge, guerreiro, da deusa Pele, que é a deusa dos vulcões, e que a espiritualidade possa se comunicar de uma maneira bem firme, bem clara e livre de intervenções. Vamos lá? Uma energia. Já pulou aqui. 2 de paus. Então, a gente tem o 2 de paus, abrindo a leitura de vocês. Aqui ele vem com a palavra Dominion, que pode estar relacionado a domínio. Aqui a gente também tem o símbolo de Marte, bem aqui em cima, ó. E Marte, ele fala muito pra gente da nossa raiva, da nossa agressividade. Então, esse domínio é como a gente pode dominar a nossa raiva, a nossa agressividade e colocar ela ao nosso favor, que é o 2 de paus, né? Porque o 2 de paus, ele
Ai, gente, eu tenho um foguinho aqui no YouTube, mas entra uma propaganda de vez em quando, né? O 2 de paus, ele fala sobre a gente já tá nesse momento de atitude, né? Porque a gente sai do Ás de paus, que é quando a gente recebe a inspiração, e vai pro 2 de paus, que a gente já começa a agir, né? E aí já é uma ação já baseada em algo que a gente recebeu. Então, como que a gente pode dominar a nossa agressividade, a nossa raiva e usar ela a nosso favor? Com criatividade. E não só criatividade, né? Então, assim, uma maneira da gente dominar a nossa raiva e de canalizar ela para outras coisas é através do esporte, através de atividades físicas, né? Através da dança, através de esportes que você vai gastar mais a energia, ou então através da criatividade, seja através de pinturas, de música, de escrita, do que for, que é o seu espírito criativo, né? Porque o nosso espírito criativo, ele quer se manifestar. E aí, quando ele não consegue achar um caminho para dar essa vazão, ele acaba ficando frustrado. E essa frustração é externalizada como raiva, como agressividade. Então, nada mais a raiva e a agressividade nada mais é do que como se o nosso espírito tivesse frustrado, porque ele precisava externalizar alguma coisa, ele precisava criar, ele precisava manifestar e não conseguiu. Então, essa frustração gera, né, essa raiva. Então, assim, são expectativas não atendidas e às vezes expectativas da gente com a gente mesmo, do nosso espírito com a gente mesmo. Então, o nosso espírito tá, né, tá pedindo, tá falando, tá comunicando e por alguma forma ele sentiu um bloqueio. E aí, nesse bloqueio, ele extravasa, né? E às vezes, quando a gente fica guardando muito, na hora que ele extravasa, ele vem de uma vez só, igual o vulcão, né? Fica ali aquelas larvas e na hora que ele entra em erupção, ele vai de uma vez só e é devastador, assim. Ele não pede licença, não vê o que tá acontecendo, é aquela raiva mais cega, assim, né? Ela não pede permissão, ela só vai. Então, assim, como que a gente pode alquimizar e dominar essa fera interior, né? Essa fera que nos habita, essa força que nos habita. E então a gente tem todas essas outras ferramentas, né? Que é a gente realmente colocar a nossa criatividade para fluir, né? As nossas criações para fluir. Vou pedir mais 3 cartas. Só pra gente... tá embaralhando, gente. Só pra gente discorrer mais esse fluxo. Mais um 2, 22, 2 de espadas. Que aqui ele vem com a palavra paz, né? O 2 de espadas é uma carta que fala de escolhas. E muitas vezes são escolhas... Não é porque assim, o 2 de espadas pode ser quando a gente tá falando que a gente tá no meio, né? Por exemplo, eu tenho 2 caminhos a seguir, eu tenho que seguir um dos 2. Mas também, quando ele traz aqui a palavra paz, sabe aquela frase, é melhor ter razão ou ter paz? É melhor eu ter paz ou eu ter razão? Aí fala, é melhor eu ter paz. Então, ele traz essa ideia de escolha o caminho da paz. Por mais que você tenha razão naquilo, por mais que você saiba, né, que você precisava discorrer naquele assunto ou discutir aquele assunto, mas às vezes a vida tá te chamando para um momento de você cultivar essa paz, de não ficar só nessa, sabe, nessa fúria, nessa raiva, nessa briga, nessa luta, nessa guerra e escolher a paz. E o 2 de espadas, ele fala também de uma escolha muito voltada para nossa intuição, né? O que o nosso interior quer nesse momento, né? Então, assim, você quer continuar brigando ou discutindo por algo que você sabe que vai causar mais estresse, ou você quer dar uma pisada atrás e falar, ai, deixa, eu só quero ter paz nesse momento, só quero...
relaxar um pouco, sabe? Do que ficar ali toda hora naquela queda de braço, entende? E veio também, né, um 2 e o 2, então assim, o número 22, você pode estar vendo esses números repetidos, tá? O número 22, é bom dar uma colocada aí no Google do que significa, se você tá vendo o 22 com muita repetição, né, 22 ou 222, enfim, para ver que mensagem que tem angelical aí para você, porque os anjos se comunicam com a gente através de números repetidos. E o 2 e o 2 somando dá 4, que é o número do arcano do imperador. Então, o imperador, ele também fala dessa energia de força, de ação, de empoderamento. Mas o imperador, ele já alquimizou todos os elementos. Ele é a união dos 4 reis. Então, ele consegue alquimizar todos os elementos e tá de um lugar de muito centramento. Então, ele não tem mais digamos, esse desequilíbrio mais pro lado do fogo, ou mais pro lado da água, ou mais pro lado da terra, ou mais pro lado do ar. Ele já conseguiu alquimizar. E por ele alquimizar, ele virou o imperador, né? Então, assim, ele tem esse reinado. E o 2 é o número da alta sacerdotisa, que é uma carta no tarô que fala muito de intuição, de navegar nas nossas sombras, né? E quando a gente fala de navegar nas nossas sombras, não é só, porque muita gente associa sombra a algo negativo, né? E não é isso. A sombra é simplesmente o oposto da luz. Igual a gente tem o dia, igual a gente tem a noite. A noite não é algo negativo, tem várias formas de vida que, né, só despertam à noite. Tem a lua que nasce à noite, então assim, as estrelas que a gente consegue ver à noite, então a noite ela tem toda a sua beleza. Então quando a gente começa a navegar nas nossas profundezas e nas nossas sombras, a gente vai encontrar coisas que a um primeiro momento são desagradáveis, mas também vamos encontrar coisas que são tesouros. Então, assim, tesouros escondidos, talentos que eu não sabia que eu tinha, ideias que eu não sabia que eu tinha, pensamentos que eu não sabia que eu tinha, ou memórias, até memórias de outras vidas também, a gente pode estar ali encontrando nas sombras e que por algum motivo a gente mascarou. E também, né, traumas que ficaram ali escondidos e por estarem ali escondidos podem estar gerando algum bloqueio no nosso caminhar da vida. Então é a gente conseguir acessar esses traumas novamente, fazer as pazes com ele, entender que esses traumas serviram pra gente no nosso caminhar aqui, para construir quem nós somos hoje, né? E quando a gente fala de trauma, não é só o que aconteceu com a gente, mas é também o que não aconteceu, né? O que deixa de acontecer também pode gerar um trauma, porque é uma expectativa que foi criada e não foi atendida, né? Então é fazer as pazes com o que foi e o que não foi, para abrir caminho para o novo entrar e para aquilo que está escondido e que é precioso possa se manifestar, né? Igual o diamante que é encontrado lá nas profundezas, que a gente precisa, né, cavar e ir tirando a terra até sair aquele diamante dali do meio. Mais 2 cartas. Falando da força, veio aqui o 9 de paus com a palavra força. Que linda essa carta aqui. Mais uma carta. E o 6 de ouros com a palavra sucesso. E aqui no fundo, o 5 de espadas invertido, tá? Que tava com a palavra, vou mostrar aqui só pra você ver, defesa, mas estava invertido. Então, vamos lá. Como o 5 de espadas, que tava no fundo do deck, que é algo, né? O fundo do deck normalmente ele fala de algo que tá no nosso inconsciente, né? Que tá sendo manifestado aqui, que tá no nosso campo, mas tá no nosso inconsciente. Então, assim, o 5 de espadas, ele fala muito de conflitos, né? Tanto o 5 de paus quanto o 5 de espadas. Fala muito dessa coisa de conflitos,
de energias invejosas, de gente querendo puxar o seu tapete, de gente falando palavras para você que pode te machucar, né? Então, quando ele vem invertido, significa que provavelmente você já passou por isso, né? Por essa energia, desses conflitos, dessas palavras para machucar, ou dessas brigas, dessas picuinhas, né? A Espadas fala da comunicação, então é o falar, né? A palavra que é falada para machucar o outro, para ofender o outro, né? A maneira que a gente comunica. Então está saindo desse lugar de proferir a palavra para machucar o outro, para agredir o outro, e está entrando no usar a comunicação com sabedoria, né? Semeando a energia da paz. Então, e sabendo também, né, que pode acontecer que essa energia volte para a sua vida, mas quando voltar você já vai estar atento e falar, opa, não é isso que eu quero semear, não é essa palavra que eu quero proferir, não é essa energia que eu quero jogar para outra pessoa, né, externalizar para outra pessoa. E é muito legal quando a gente pensa que às vezes, né, uma pessoa faz uma coisa que fere tanto a gente e a gente num impulso acaba reagindo na mesma moeda. E é muito mais sábio quando a gente tem consciência da nossa palavra e consegue repassar aquela mensagem de uma maneira firme, mas que não tenha agressão, né? Então, como você pode ser firme nas suas palavras, né? Isso a gente vê muito, eu vejo muito, pelo menos na educação infantil, né? Que eu tenho que educar uma criança, eu vejo isso com minha filha. Então, assim, como que eu passo firmeza na educação quando ela tá fazendo alguma coisa que realmente, né, sai dos padrões do saudável. Então, assim, como explicar para ela que aquilo não é legal, de uma maneira que eu vou ser firme, mas ao mesmo tempo não vou ser agressiva. E aí, isso aí a gente leva para todas as nossas relações, sejam relações interpessoais, sejam relações no trabalho. E essa é uma maneira de, quando a gente traz aqui a energia do imperador, né, a gente está falando de liderança. E hoje o que a gente mais vê são líderes que não sabem liderar, né? Eu tive isso num dos últimos trabalhos aí últimos lugares que eu trabalhei, né? Você vê pessoas ocupando posições de gerência e gritando com os funcionários e humilhando os funcionários. Então isso significa o quê? Ele não sabe fazer uma boa liderança, né? Porque assim, um bom líder é aquele que ele consegue passar firmeza, consegue consegue impor limites, né? Consegue dar um direcionamento, mas sem precisar apelar para a agressividade, né? Então, como ser um bom líder, né? Eu acho que fala muito sobre isso, porque aqui quando a gente vem com o 9 de paus, que é uma carta que fala também de pesos, tá? Mas aqui, como ela tá com... Aqui, porque esse tarô aqui, ele é um pouco diferente dos outros, né? Então, como aqui a gente tá falando de força, e a gente tem essa luz aqui no meio, tá vendo? Como se fosse um dos paus aqui com essa super luz e os outros cruzados. Então, assim, como que eu vou ser essa força centrada no meio de todas as adversidades, né? Então, assim, é como se tem todas essas flechas aqui cruzando e essa super flecha aqui no meio, que é o centro, né? O pilar. Então, assim, como que eu sou esse pilar de força mesmo diante de todas as adversidades ao meu redor, né? Como que eu mantenho esse centramento? Como que eu mantenho essa sabedoria? Como que eu mantenho essa energia, né? Para não acabar externalizando isso e indo pra agressividade, pra raiva, enfim, que é aquilo que a gente tá falando desde o início da leitura. E isso leva a 6 de ouros, que é o sucesso, né? Então, assim, cada vez mais, quando a gente vê, né, e conversa com as pessoas, porque eu vejo muita reclamação assim, porque hoje as pessoas não se comprometem, né, com os empregos, entra no emprego e sai muito rápido, e não fica muito tempo na empresa.
E aí você para pensar, será que o problema é o empregado ou é o empregador? Né? Porque se a gente pegar um modelo de negócio, né, de alguns anos atrás, um modelo de empreendedorismo, um modelo de liderança, como a gente está numa sociedade ainda que tem muito essa energia patriarcal, né, essa energia de Marte, que é a energia da agressividade, então a gente ainda vê muitos lugares, né, muitos empreendimentos, empresas que os líderes, eles são agressivos, né? Eles gritam com seus funcionários, eles humilham seus funcionários. Eu já passei por isso com vários chefes, né? E não só homem, isso pode acontecer com mulher também. Por quê? Porque a mulher tá na energia masculina, na energia yang, porque ela assumiu um lugar de liderança, precisou colocar mais aquela energia yang até para ela, que é uma força, né? Todos nós temos o yin yang, então ela precisou usar mais essa energia yang, só que ela não soube medir. Então, assim, ela eu falo a pessoa, tá? Então isso acontece tanto com um homem quanto uma mulher. Então ele acaba usando muito da energia yang, esquece da energia yin, que é aquela energia que é mais amorosa, mais acolhedora, mais compassiva, e acaba sendo esse líder agressivo, esse líder que pisa né, nas pessoas, que humilha as pessoas, que explora as pessoas. E isso a gente ainda vê muito, né, no mercado de trabalho. E eu vejo que com essa nova consciência, com essas novas gerações, realmente empresas que têm esse tipo de liderança não vão se sustentar. Essas empresas vão ruir, sabe? Como uma torre, é o raio de Xangô, é a justiça agindo. Sabe, é a justiça de Xangô, é a justiça de Ansan, não tem mais porque as pessoas ficarem sendo exploradas, sabe, maltratadas, e o outro gritando, por mais que ele tenha feito alguma coisa de errado, não é assim que a gente educa, não é assim que a gente passa a mensagem, porque se a gente recebe a agressividade e dá troco com a agressividade, a gente vai ficar numa guerra sem fim. Agora, se a gente usa a nossa sabedoria para converter aquela agressividade e transformar aquilo num conhecimento, numa sabedoria e passar aquilo de forma firme, porém centrada, tudo muda. Então eu vejo que isso é uma energia, né? Porque quando a gente fala de energia de Áries, o Áries realmente é esse primeiro signo do zodíaco, é aquele que ele vai atrás, que é o signo da ação, é o signo do fogo, né? Ele é o fogo cardinal, então assim, ele tá nos picos ele vai num pico, depois no outro pico. Então, como usar essa energia dessa ação, mas tendo ainda essa sabedoria, porque o Áries, ele é o primeiro signo do zodíaco, ele é a criança. Ele não tem ainda aquela sabedoria do ancião, que é, por exemplo, a maior energia do signo de Peixes, que é o último, né? Então, assim, é aquela criança que ela tá descobrindo o mundo, ela quer ir atrás mesmo, ela quer ir atrás dos sonhos, ela quer ir atrás dos projetos. Só que às vezes ele acaba se atropelando por não acessar essa sabedoria de: será que eu tenho que ter mais prudência aqui nesse movimento? Será que eu tenho que ter mais prudência aqui nessa fala? Será que eu tenho que ter mais prudência aqui nesse planejamento, né? Porque às vezes também, se a gente fica muito agindo ali na energia do louco, que a gente fala que é o do tarô, e o resto, né? E o resto da jornada do herói? Se a gente fica só ali no louco, e vai, quebra a cara, e vai de novo, mas calma, a gente tem toda uma jornada pela frente, né? Então a gente também tem que ter esse olhar para entender, né, como dar passos mais concretos, mais sólidos, mais estáveis, que vão me dar mais durabilidade, mais planejamento a longo prazo, mais colheita a longo prazo, né? Não só ser aquele fogo devastador que sai queimando tudo e destrói tudo, sem pedir licença, né? Igual a gente vê aí, é só a gente ver as queimadas que andaram acontecendo ultimamente no nosso mundo, né? As queimadas que teve lá em Los Angeles, aqui no nosso quintal que tem o tempo todo na Amazônia. Algumas são naturais, outras não, são criadas pela mão do homem, e vê que quando bota ali um fósforo que já devasta uma floresta inteira, né? Então, assim, o fogo, ele realmente é devastador. Ele é devastador. Mas o fogo também, ele é muito usado para isso, né? É a centelha divina. É a força da vida, né? É o espírito.
o nosso espírito é o fogo, é como se fosse uma chama que a gente tem, que acende dentro da gente e que faz, né, esse pulsar, que faz o nosso corpo pulsar, que faz a gente querer se movimentar, que faz a gente querer viver, a gente ter prazer pela vida, amor pela vida, alegria pela vida, né? Então, tudo tem o seu positivo e o seu negativo. Então, como usar toda essa energia ao nosso favor? Que energia! Inclusive, tá me dando um calor. Que isso, nossa senhora, deixa eu dar um gole de água aqui. Olha aí pra mim, um dos aprendizados que eu mais tô tendo ultimamente é esse mesmo, de lidar com a raiva. Vou tirar aqui mais 3 cartinhas do... Ai, não deixei nenhum like aqui do lado. Do Tarot de Kier. Porque... Ai, quando fala de fogo, quando fala de Áries, quando fala de Imperador, né? Porque no tarô a carta associada ao signo de Áries é a carta do Imperador. Então, assim, quando a gente fala de Imperador, não tem como não lembrar dos faraós, né? Que foram, assim, as primeiras simbologias que a gente tem, fora as deidades, né? Quando a gente fala dos deuses, de Zeus, de Oxalá, de Já, de Deus, né? Que já é essa primeira energia aí do Imperador. Mas quando a gente começa a ter essa primeira energia do Imperador encarnado, né? Na Terra, entre nós humanos, a gente fala dos faraós, né? Então, não tem como não trazer aqui essa energia do Egito. Ai, falando em Egito... Tô doida pra ir nesse lugar. Tem muita coisa me chamando nesse país. Ai, ai, Egito. Vamos lá. Mais 3 cartas. Pularam 2 aqui. A cooperação. Tô tampando o número aqui. 70. A regeneração. Interessantíssimo. Eu queria mais uma, pularam mais 2, vou aceitar. A persuasão. Sabia que ia vir essa carta. Que é a força. E a especulação. Eu vou deixar aqui do lado. E no fundo, o ressentimento. Nossa, vou lá do outro lado. Vou ter que pegar. Pronto. Vamos lá. Então, né, primeiro a gente fala aqui da cooperação, que a gente tem 2 pessoas aqui tentando erguer uma torre, né, e a gente vê aqui com 2 de espadas também, que por mais que o 2 de espadas não fale muito dessa energia de cooperação, mas a gente também tem um 2, né, então assim, que a gente realmente precisa de parceria nessa construção, né? Então pode ser que alguma parceria tá chegando para você tá construindo, né? Porque e assim, quando a gente fala de parceria e a gente tem junto a carta da escolha, escolha bem suas parcerias, né? Escolha bem os seus parceiros de negócio, o seu parceiro de vida, o seu parceiro, quando eu falo parceiro, é parceiro, parceira, tá? Parceiro de negócio, parceiro de vida, parceiro de viagem, enfim. Porque a gente sabe que muita coisa pode mudar na nossa vida se a gente escolhe a parceria errada, né? Ao invés da gente andar pra frente, a gente pode andar pra trás.
E não é que aquela pessoa é errada, é que a energia dela não ressoa com a sua. Então entra num relacionamento tóxico, né? E aí quando a gente fala de relacionamento, todo tipo de relacionamento. Relacionamento interpessoal, relacionamento de trabalho, relacionamento de... Então, por exemplo, quantas sociedades, vamos falar do profissional, a gente vê que a pessoa monta uma sociedade com outro e aí vai o sócio, dá um cano, pega o dinheiro todo e sai correndo. Quantas vezes você já ouviu essa história na sua vida? Eu já ouvi 1 milhão de vezes. Assim, já perdi até as contas, né? Então, fala muito disso. Escolha as suas parcerias, porque a parceria certa é a parceria que cresce, né? Tanto que depois vem aqui a regeneração, que você vê que é uma pessoa que ela tá puxando e tá conseguindo subir a torre. Então, assim, por mais que no passado, né, que a gente tem aqui o ressentimento no fundo, e também tinha no fundo ali o 5 de espadas, então tá trazendo a mensagem que no passado provavelmente você foi muito machucado por causa de parcerias que você colocou toda a sua energia achando que aquela parceria ia ser uma parceria de sucesso e tomou uma puxada de tapete daquelas, né? E pode ter sido algum parceiro de negócio que te deu tombo, pode ter sido um relacionamento que você colocou, né, toda a sua intenção, todo o seu amor e aquela pessoa te traiu. Ou então você se sentiu usado, se sentiu manipulado, se sentiu machucado, né? Então são parcerias que num primeiro momento parecia algo e aí ao longo foi ver que, né, a traição aconteceu. E pode ter sido também, né, como eu falei, no ambiente de trabalho, às vezes você colocou aquela grana, fez um investimento, vamos montar esse negócio junto, a pessoa te deu tombo, né? Então, assim, é alguma decepção que tá aqui, né? Porque a gente tem essa carta aqui de ressentimento no fundo. Então, é alguma decepção que pode até estar bloqueando você de encontrar uma nova parceria. Uma pessoa que realmente vai agregar, que vai vir pra cooperar. Então, assim, usa a sua intuição, busque pela paz, né? Assim, quando você for fazer uma escolha, essa escolha, ela me dá paz ou essa escolha me dá aflição? E tudo bem que algumas escolhas dão uma ligeira aflição, que pode ser um certo medo, que é o medo do desconhecido, tá? E então é muito importante a gente não confundir o medo do desconhecido com a nossa intuição dando um alarme de bandeira vermelha, sabe? Eu não gosto desse negócio de bandeira vermelha, porque eu acho que bandeira vermelha também é uma coisa positiva, né? Que eles falam muito dos red flags, mas é a sua intuição falando, olha, isso não vai ser bom pra você. Não vá por esse caminho. Não se junte com essa pessoa. Não se relaciona com essa pessoa. Não monta esse negócio com essa pessoa. Corta essa pessoa da sua vida. Tira essa amizade do seu meio. Essa pessoa tá querendo puxar seu tapete. Ela não quer seu bem. Ela fala mal de você pelas costas. Sabe essas coisas? Então, assim, a gente tá... Por isso que é muito importante, né, essa energia do 2, da alta sacerdotisa, da nossa intuição. É a gente conseguir silenciar e escutar o nosso corpo, né? Para entender, essa parceria é uma parceria que vai me fazer bem ou é uma parceria que vai me fazer mal? Esse medo que eu tô sentindo é apenas um medo de desconhecido, um medo de acontecer comigo algo que já aconteceu, né? Então, às vezes, algumas situações vêm na nossa vida e podem gerar... Olha, eu esbarrei aqui, nada acontece por acaso, tá? Eu esbarrei aqui e veio aqui, ó, 44, pensamento. Então, assim, o nosso pensamento, ele constrói, que você vê que através do pensamento ele tá construindo, né, um Deus, uma estátua, uma escultura. Então, assim, o pensamento, ele pode construir, mas como ele também pode destruir. Então, o que é que tá despertando em você algum gatilho? Então, entender, eu tô tendo um medo de acontecer comigo aquela mesma coisa ruim que aconteceu no passado, ou eu tô com medo de entrar num território que eu não conheço, ou é a minha intuição falando não vá por aí. Então, é a gente ter
discernimento e saber se escutar nessas horas, né? Porque é só a gente que vai poder responder. E se acontecer, né, de a gente quebrar a cara de novo, vida que segue, né? Por isso que vem a carta da força. A carta da força, que é o que a gente estava falando, né? Dessa força. Veio aquela música, né? Nessa força, essa força estranha. Dessa força, que normalmente a força em todos os tarôs ela é associada ao signo de Leão, mas aqui no Kier ele é assassinado. Associado ao signo de Áries, tá? Tem um símbolo aqui, ó, de Áries aqui no cantinho. Então, tá falando dessa força de domar as suas feras, novamente, né? Que é aquilo que a gente já falou ali quando eu tava falando de domar a sua força, domar a sua raiva, domar a sua agressividade, né? E também entendendo que o que aconteceu de decepção, de ressentimento, nos tornou mais fortes, né? Mais sábios, mais inteligentes. E até agora, na hora de tomada de escolhas, de tomada de decisão, é essa força que nos ajuda a tomar decisões mais coerentes com o que vai ser melhor pra gente naquele momento. Que bacana! E aí, ainda tem aqui a carta da especulação, que foi que pulou junto com a força, né? E aí aqui na especulação tem um rapaz pesando, né? Fazendo uma pesagem, que é exatamente isso, né? Então, assim, hoje a gente não precisa mais tomar uma decisão da noite pro dia. Às vezes vai ter alguma tomada de decisão que realmente tem que ser muito rápida. Mas a maioria das coisas especula, sabe? Coloca na balança. Tipo, eu vou... Um exemplo, tá? Eu vou montar um negócio, tá? Vamos falar de negócio. Eu vou montar um negócio. Então, assim, especula aquele negócio. Especula, procura saber do investimento, dos prós e dos contras, do que pode perder, do que pode ganhar. E aquela pessoa que você está criando parceria também. Então, assim, tenta entender ela um pouco melhor, conviver com ela um pouco melhor, ou entender também os seus sentimentos em relação a isso. Por que você está querendo se associar a essa pessoa? Quais são as características que você acha que, né, pode contribuir? Né? E isso não é você estar julgando o outro ou pensando se o outro é bom ou ruim, igual eu falei. Não é que a pessoa é boa ou ruim. É o quanto que ela combina com você, o quanto que ela complementa você. Porque numa parceria, normalmente, a gente precisa de uma balança. Então, assim, o que hoje, né? Se eu sei que eu tenho todas essas aptidões, eu vou dar certo com uma pessoa que tem as mesmas aptidões que eu e que falta as mesmas coisas, que tem as mesmas dificuldades que eu? Não, porque a gente vai ficar com mais dificuldades. Tudo bem que a gente vai ter mais potencial, mas a gente vai ter mais dificuldade também. Então, às vezes, se a gente conseguir equilibrar aquilo, né? Então, assim, aquilo que eu tenho mais dificuldade, aquele outro consegue executar com maestria. Então, poxa, vamos unir forças, né? Eu trago o que eu tenho de mais, né? De mais sabedoria, você traz o que você tem de mais sabedoria e a gente une isso, né? Então, assim, vamos colocar na balança isso pra tudo, tá? Eu lembro uma vez que eu ia alugar eu ia mudar de casa, tá? E aí eu tava em dúvida em 2 apartamentos. Se eu ia alugar aquele apartamento ou aquele outro apartamento. Tava numa dúvida, assim, enorme. Aí eu fiz uma lista, prós e contras de cada apartamento. Esse apartamento é legal porque tá nesse bairro tal. E esse tá nesse bairro tal. Mas esse aqui é maior, esse aqui é menor. Esse aqui é não sei o quê. Então eu fui colocando todos os prós e os contras pra depois falar, pera, qual é da lista de prós e contras? Qual é a lista de prós que pra mim me agrada mais? E a lista de contras, né? Porque tudo tem o contra. Qual é o contra que pra mim é mais, digamos, tragável? Né? Então, assim, porque tem coisas que pra gente é valor inegociável, é intragável, não dá pra mim, sabe? Extrapola os meus limites. Então, assim, isso também no relacionamento, né? Quando a gente entra no relacionamento com alguém, é óbvio que aquela pessoa vai ter defeitos, da mesma forma que você tem, né? Então você fala assim, mas os defeitos que essa pessoa tem são defeitos que pra mim são
tranquilos de lidar. Ah, não, aquela pessoa ela tem um defeito que pra mim, assim, eu não consigo conviver com pessoas que têm esse tipo de comportamento. Pra mim, assim, é inadmissível, sabe? Esse tipo de pensamento, esse tipo de... Pra mim, assim, não dá. Não dá nem pra insistir, não dá nem pra tentar. Então, assim, isso aí você já corta. Então, fica fácil quando a gente olha não, isso aqui não ressoa comigo mesmo. E não adianta eu entrar num relacionamento com a pessoa, isso não ressoa comigo, mas a pessoa pode mudar. Não, porque ninguém é obrigado a mudar. Ninguém é obrigado a mudar. E se você tá entrando num relacionamento com alguém, você sabe que aquela pessoa é daquele jeito. Então, você tem que ver o que naquela pessoa dos... Não é defeito, né? Não gosto dessa palavra também. Mas assim, das qualidades, das características. Então, as características que pra você são características que, pô, é massa, combina com as minhas. E de características que eu falo, isso pra mim, ó, não consigo lidar com gente assim, não consigo conversar com gente assim, não consigo me relacionar com gente assim, sabe? Então, aí são pessoas que você vai falar, não quero relacionamento, não quero amizade, não quero namorar com essa pessoa, não quero montar sociedade com essa pessoa, porque ela tem essas características que pra mim são coisas que não bate, o santo não bate, gente. Não dá pra gente ser... É isso, o santo não bate, não dá pra bater com todo mundo. Com as pessoas vai bater, com as pessoas não vai bater. E é sobre isso. É sobre isso. O santo bate, o santo não bate. Vou tirar agora uma cartinha desse oráculo aqui. Amo anjos e ancestrais, que eu tenho a versão pocket. Pra levar na bolsa. Deixa eu ver quanto que a gente tá de leitura já. Ai, meu Deus. Já tô fazendo leitura longa de novo. Que calor. Imagina se essa fogueira fosse de verdade. Misericórdia. Tá derretida igual o cristal do dragão. Ai, dragões. Esses dias eu tava vi uma celta falando dos dragões. E falando de como que os dragões, eles foram retratados por vários povos diferentes na mesma época, né? Na Ásia, nos vikings, no norte da Europa, nos Estados Unidos, ali no Norte América, ali no... Norte América não, foi mais Central América, América Central. Então, assim, vários povos falando de dragões ao mesmo tempo. Então, essa pessoa... Ela falou uma coisa que pra mim ressoou muito, então eu acreditei, pra mim faz super sentido, que os dragões, eles viviam sim entre nós, só que eles atingiram um nível de energia, que é uma energia tão pura, tipo a energia dos unicórnios. E como a gente, humanos, entrou nessa energia mais densa, a gente parou de ter acesso a esses seres, que são esses seres, digamos, místicos. Os dragões, as sereias, os unicórnios, as fadas. Então, que se a gente conseguir de novo entrar nesse nível de harmonia, de uma nova consciência, de amor mesmo, vibrar nessa nova frequência, muito provavelmente a gente vai conseguir acessar o campo desses seres de novo e voltar a conviver com eles. Gente, eu quero estar aqui para viver isso de novo. Só sei disso. Eu que não queria voltar para a Terra na minha próxima vida, depois dessa informação, acho que eu tô querendo voltar, hein? Só para poder viver isso com os meus próprios olhos e corpo e alma. Ai, quero. Uma carta, por favor. Stargazer. Set your sights higher. Então, essa carta fala de exatamente disso que eu acabei de falar, da história do dragão. Então, assim,
coloque suas intenções, como que eu vou explicar isso? Coloque as suas intenções, né? Porque sites pode ser intenções além. Então, assim, eu tenho um projeto. Como eu posso pensar nesse projeto de uma maneira mais ampla, de uma maneira maior? Assim, para onde que eu posso crescer? Para onde que eu posso expandir, né? Então, assim, pense maior, deseje maior para você, deseje mais para você, né? Porque nós somos seres de possibilidades infinitas, de potenciais infinitos. Então, se a gente se coloca nisso de falar assim, eu tenho esse potencial infinito, então assim, até onde eu posso chegar? Até onde eu posso ir? E quando eu chegar lá, o que eu posso... Sabe, eu cheguei na meta, vamos dobrar a meta? É bem sobre isso, né? Então, assim, vá a um lugar maior, vá a um lugar mais elevado, né? Elevado, essa é a palavra. Então, assim, coloque as suas intenções num lugar mais elevado, suas perspectivas num lugar mais elevado, seus ideais, as suas ideias num lugar mais elevado, mais amplo, né? Não se limite ao mundano. E no fundo, Sage, que é o sábio. Be devoted and committed. Então, assim, seja devoto e compromissado, né? Committed, de compromisso. Então, se comprometa e seja devoto dos seus princípios, dos seus ideais, né? Do seu projeto. Então, assim, agora eu vou pegar... E essa energia de Áries, ela traz muito isso, né? Eu tô começando. Então, que projeto é esse que eu quero realmente me comprometer com isso, como é que é verbo de devotar? Não, devoted. Porque eu sou um devoto, mas eu não sei o verbo. Enfim, já tá misturando as línguas aqui na minha cabeça. Mas como ser devoto e comprometido àquilo que eu estou querendo fazer agora. A esse novo projeto, a esse novo relacionamento, a essa nova sociedade, a essa nova parceria, a essa nova ideia. Então, assim, coloca sua energia naquilo, porque aquilo vai crescer, vai expandir, vai alcançar níveis que a gente pode até nunca ter imaginado, mas para isso precisa de compromisso, para isso precisa de devoção, né? É falar, vamos, tipo, pega na minha mão e vamos. Então, vambora. É bem sobre isso. E pra finalizar, não tirei ainda esse baralho até hoje, desde que eu comecei a ler tarô. Só pra mim que eu tiro. E hoje já tem tempo que ele tá me chamando. Eu vou finalizar com esse deck que é as cartas do Caminho Sagrado, da Jamie Sams, que ela é indígena norte-americana e ela traz a sabedoria dos indígenas norte-americanos, que eu tive a honra de estudar bastante quando eu fiz a minha formação em terapia xamânica. Então, vamos pedir aqui uma energia, que vai ser essa energia que vai apontar o caminho, vai apontar a direção para esse novo momento, para esse novo ciclo que está se iniciando agora. Uma carta, deixa eu dar uma embaralhadinha, porque ele estava guardado até um tempinho. E os livros da Jamie Sams são incríveis. Se você sente o chamado de se conectar com a sabedoria dos indígenas norte-americanos, né? Os Lakota, os Cherokee, os Navarro. Eu super indico os livros dela. Tem o Dançando o Sonho, tem as cartas do Caminho Sagrado. Esqueci de tirar a carta que fala do baralho. Ai, ai.
Então veio um coringa. Ou seja, caminhos abertos, infinitas possibilidades. Mas vamos lá, mais direcionamento. Eu queria uma carta só pro louro 2, eu não vou aceitar. Agora veio. Sacola de talismãs. Aliados, apoio. Eu tenho uma sacolinha, uma bolsinha bem parecida com essa, que fica ali pendurada na minha cama. Aliados, apoio, que é o que a gente estava falando lá, da gente encontrar os nossos aliados certos, os nossos apoios certos para fazer essa caminhada, né? E eu acho que isso é muito mais importante do que o destino, é quem vai caminhar ao seu lado na nossa travessia, né? Acho que não tem nada mais importante do que isso. Aqui ele fala, primeiro da carta, que eu vou pular, porque é bem extenso, né? Então fala do ensinamento, então eu vou ler só o poeminha que ele fala, né? Das palavras, com suas palavras principais, e depois da aplicação da carta, tá? Sacola de talismãs. Símbolos de ligação com os guias da terra. Magia que cura e faz renascer. Talentos que honramos, dons que louvamos, força e compaixão que guiam os nossos caminhos. Caramba! Olha, eu fico emocionada, assim, quando a gente abre uma leitura e tá falando de uma energia, e aí aquela última carta vem só para arrematar e falar assim, é exatamente isso. É só uma confirmação sobre tudo que a gente estava falando até agora. Se a sacola de talismãs veio parar hoje em suas mãos, você está sendo solicitado a honrar a sabedoria dos seus ancestrais, assim como a dos seus guias espirituais e ancestrais. Fogos de artifício para confirmar. Se essas mensagens ainda não ficaram claras para você, observe as forças que lhe estão sendo enviadas neste momento e considere-as como parte da sua magia pessoal. Essa assistência é uma ajuda que está sendo dada para o seu presente caminho e deve ser recebida como uma bênção enviada pelos seus guias de cura. É através deles que lhe advirá coragem para apoiar o seu ser interno. O foco central dessa carta consiste em lhe dizer que você não está sozinho. E é até possível que neste momento a caminhada esteja sendo difícil, mas você também está recebendo muita ajuda. Porém, se o caminho estiver se abrindo suavemente à sua frente, significa que você está bem sintonizado com seus guias, que desta maneira estão podendo ajudá-lo. Sinta-se grato por essa situação. Em todos os casos, você está sendo solicitado a perceber quem está lhe ajudando neste momento e a ver se você consegue retribuir o favor, ajudando a outras pessoas. Os seus guias de cura nunca deixam de lhe dar apoio, mesmo nos momentos em que você tropeça no decorrer de sua caminhada. Da mesma maneira, você também deve manter-se leal às pessoas a quem vem ajudando até agora. Trair a confiança de alguém é um deslize muito sério. Se quiser continuar merecendo a ajuda de seus guias, você deve aprender a ser, antes de tudo, um bom guia para aqueles que estão à sua volta. Sabedoria eu acho que essa carta ela fala muito de a gente continuar colocando energia onde a gente sabe que merece a nossa energia, mas também de tirar a nossa energia da onde a gente não tem que colocar mais, né? Porque às vezes a gente pode acabar extrapolando os nossos próprios limites para ajudar alguém que
Não é que não merece a nossa ajuda, mas é alguém que não necessita a nossa ajuda, ou alguém que não tem que ser ajudado por nós, porque se a gente tenta ajudar, a gente pode estar interferindo em algum processo. Então, é canalizar essa energia para o local que realmente precisa da nossa ajuda, né? Um ente querido, um amigo querido, ou um desconhecido que você sentiu que a energia assim, nossa, eu preciso ajudar essa causa, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso ajudar, enfim, né? Um familiar mais próximo que me ajudou a vida inteira e agora é a minha maneira de, eu tenho que retribuir, enfim, então é saber onde canalizar essa energia, né? Porque os seus guias, os nossos guias estão aí conosco, nos ajudando o tempo todo. E quanto mais, é uma ferramenta de troca. Quanto mais a gente dá, a gente recebe. Quanto mais a gente recebe, a gente dá. É uma roda em movimento, né? Então é esse movimento de altruísmo, de ajuda. Mas também sabendo onde colocar nossa energia, onde colocar nossa força, onde colocar, né, a nossa ajuda. Porque se a gente também coloca onde não tem que colocar, isso pode acabar sugando a gente, pode acabar machucando ou drenando, né, sugando, drenando, enfim, em caminhos que não eram os nossos caminhos. Então, é entender quais são os caminhos que a gente tem que seguir, entender quem a gente tem que ajudar no meio do caminho, entender para quem que a gente tem que dar a mão e para quem a gente tem que soltar. Certo? Entrou mais uma propaganda aqui atrás, então já vou finalizar essa leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser uma leitura particular na sua própria energia, vai ter um e-mail aqui no descritivo do vídeo. Eu ri da propaganda ali atrás. É só entrar em contato e a gente agenda uma sessão. Beleza? Eu passo para você as informações e quando que eu tenho agenda disponível. Certo? Até a próxima leitura. Feliz novo ciclo mais uma vez e nos vemos. Eu falei faraó, 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 pirâmide, a base do Egito, faraó, Deus e divindade infinita do universo.